Segui minha explicação aqui. Então, a partir de pH 8, a fenolftalina vai começar a trocar de cor. Ela vai parar de ser incolor aos nossos olhos e vai começar a ficar com essa coloração rosa aqui. Então, quando o valor de pH estiver entre 8 e 10, é bem a faixa de pH em que ocorre esse processo aqui. Algumas moléculas da fenolftaleína estão perdendo os íons H+, para ficar rosa. Estão deixando esse incolor para ficar rosa. Quando o pH ficar de 10 para mais que 10, aí 100% das moléculas de fenolftaleína já perderam seu íon H+. Então é isso. O que eu posso afirmar aqui para vocês, de um jeito mais grosseiro de explicar, né? Não estou indo na matemática da coisa. Quem for estudar química mais adiante aí, se interessar, aí eu vou na matemática da coisa aqui, lá no ensino superior. Mas aqui não. De modo simples, eu posso dizer para vocês o seguinte. Em pH menos que 8, 100% das fenolftaleínas estão desse jeito. Desse formato aqui. Perceba que é a mesma molécula, né? É a fenolftaleína. Só que ela está com essa composição aqui, um hidrogêniozinho grudado nela. Ela é o ácido fraco. Então, pH menos que 8, 100% das moléculas estão assim. pH entre 8 e 10, algumas delas ficam rosa, algumas ficam incolor. Só que é claro que nós já começamos a ver que o incolor está virando rosa. Entenderam? pH mais que 10, aí 100% das fenolftaleínas estão desse jeito aqui. Então, cada vez que eu for pH de 10 para mais, 100% delas estão desse jeito. E aí, essa é a explicação. Por que a gente diz que a molécula é um indicador ácido-base? Eu brinco dizendo que ela é uma molécula dedo duro. Tu joga ela no ambiente e aí, de acordo com a quantidade de íons H+, lá no ambiente, ou de íons OH-, né, que tanto faz pensar assim, porque eu estou falando dos OH- que capturam o H+, mas eu posso medir a quantidade de H+, lá, né? Então, se tu aumenta o OH-, automaticamente tu diminui a proporção de OH- para H+, né? Então, a quantidade de H+, lá fica menos, entenderam? Então, o pH vai baixar. Então, é isso. Se eu jogo a molécula de fenolftaleína no ambiente e a gente olha para a fenolftaleína e vê a cor que ela tá, a gente já tem essa noção. Bem isso. Na real, é isso. Tu pegar a fenolftaleína, pingar a fenolftaleína, tem um líquido lá que tu não faz nem ideia do pH daquele líquido. Se tu pingar umas gotinhas de fenolftaleína e olhar a cor que ficou, se tu pingou fenolftaleína e não mudou cor nenhuma, muito provavelmente esse líquido tem pH de menos que 8. Entenderam? É essa a conclusão que tu vai tirar. Se tu pingar a fenolftaleína e a fenolftaleína ficar rosa, 100% de certeza, né, que essa solução tem pH maior que 8. É isso, certo? Então, e é claro que existe, depois eu não vou entrar em detalhes porque que tem uma faixa de mudança, que isso aí eu não vou entrar em detalhe. Acho que dá para perceber, na real a faixa é meio as proporções, né? Entre 8 e o 10, assim, ó, menos que 8, 100% da fenolftaleína está assim. Mais que 10, 100% da fenolftaleína está assim. Entre 8 e 10 tem diferenças de porcentagens, entenderam? Então, acho que é um modo simples de explicar aí, né? Não estou deixando de explicar, né? Só não estou entrando na matemática da coisa. Mas são as quantidades em proporção, que vão ser variadas, né? Entre o 8 e o 10. Claro, quanto mais para o lado do 10, mais vai ter ele rosa do que incolor, e quanto mais perto do 8, mais vai ter ele incolor do que rosa. Só que a fenolftaleína é um indicador que tem uma mudança de cor muito perceptível, porque, nossa, é muito gritante incolor para rosa. Por mais que rosa não seja uma cor tão forte, mas é muito gritante a diferença de uma coisa incolor para rosa. Então a gente percebe, um pouco depois do 8 aqui, o nosso olho já pega já. Mesmo formando muito pouquinhas moléculas rosa, o nosso olho já pega, entenderam? Por isso que para esse indicador aqui, a mudança de cor é logo ali, passou um pouquinho do 8 ali, o olho já pegou já. Ah, não, a solução é mais que 8, né? O pH. Certo, pessoal? Então, eu acho que consegui explicar tranquilo aqui, né? Claro que eu fiz toda uma introdução para chegar aqui. Eu acho que lá no livro ele já cai direto aqui nisso aqui e meio que o aluno decora as coisas, sabe? Acaba não entendendo nem. Acho que também no livro não chega a trazer a fórmula estrutural da molécula e dizer que ela é um ácido fraco, por exemplo. Isso jamais tu vai ler no livro, eu acho. Bom, aí agora então, já que a gente já fez todo esse estudo aí da fenolftaleína, os próximos 2 indicadores que eu vou mostrar para vocês vai ser bem tranquilo explicar. A única coisa que vai mudar, a lógica é tudo igual, tudo igual. As únicas coisas que vão mudar é a fórmula estrutural, que é uma coisa bem óbvia, né? Porque é outra molécula, mas a lógica é a mesma.
E a outra coisa que vai mudar é que cada molécula tem uma necessidade de pH para perder o seu íon H+, entenderam? Então agora eu vou trocar aqui de molécula. Ó. Outro indicador bem usado é esse aqui que está no livro de vocês, ó, o alaranjado de metila. Olhem como é que é a molécula do alaranjado de metila. Quando ela está com os seus íons H+, né, aliás, essa molécula aqui, ela incorpora um íon H+, né? Quando ela está com o íon H+ incorporado nela aqui, que esse nitrogênio faz essas 4 ligações aqui, ó, ela tem a cor vermelha, que é essa coloração aqui. Quando ela reage, né, ela está em meio ácido, bastante ácido, aí esse nitrogênio não faz essa ligação a mais aqui, ó. E aí então ela está nessa estrutura aqui, certo? Só que então, e aí ela fica com essa coloração laranjinha aqui, essa corzinha fraquinha aqui. Percebam que esse indicador aqui é um exemplo bem interessante, ele tem uma troca de cor entre vermelho e laranja. Pessoal, o vermelho e laranja é uma cor perto da outra, então não é uma mudança brusca igual a fenolftaleína. A fenolftaleína, por exemplo, é um indicador bem interessante. Só que a fenolftaleína é um indicador que troca de cor entre 8 e 10. Por exemplo, pingou a fenolftaleína num troço, ou tu vai saber que está pH mais que 8 ou menos que 8. A real é isso. Já o alaranjado de metila, essa reação aqui, para essa molécula ficar desse jeito, a quantidade de íons H+, tem que ser maior que 4,4. Então o pH tem que ser maior que 4,4. E para ela ficar vermelha assim, aliás, aqui está invertida a explicação, né? É que eu só achei esse desenho aqui, eu queria que tivesse feito virado, né? Mas tudo bem. Ó, essa aqui é a vermelha e essa aqui é a laranja, do lado de cá, tá? Então, para essa molécula aqui ficar laranja, ela tem que estar num ambiente extremamente ácido, para ela ficar dessa cor aqui, ó. Então, quando o ambiente for extremamente ácido, ou seja, pH menos que 3,1, aí o alaranjado de metila fica nessa fórmula estrutural aqui, ó, desse jeito aqui. Então, repetindo, ambientes extremamente ácidos, pH menos que 3,1, e isso o alaranjado de metila fica com essa fórmula estrutural. Quando o pH for maior que 4,4, o alaranjado de metila vai ficar com essa fórmula química estrutural. E essa molécula desse jeito, ela é vermelha. Ela desse jeito, ela é laranja. Então, ela é considerada um indicador ácido-base, porque ela é uma molécula de dedo duro também. Tu joga ela no ambiente, se o pH for menos que 3, ela fica laranja. Se o pH é mais que 4, ela fica vermelha. Então, conseguem ver que a gente estudou a fenolftaleína, que ela trocava de cor na região alcalina. Agora, esse indicador, por exemplo, a troca de cor dele é na região ácida. Entenderam? Então, não fiquem iludidos em que achar que esses indicadores ácido-base, eles trocam de cor assim, ó, se ele tem tal cor, a solução é ácida, se ele está na outra cor, é alcalina. Não, não é. Vocês podem ver que a fenolftaleína, pH 7,5, por exemplo, é alcalino, não é? E a fenolftaleína está incolor. E pH 8, 8,5 é alcalino também, e ela está rosa, entendeu? Ela troca de cor na região alcalina, entendeu? E esse outro exemplo aqui é o contrário. pH menos que 3 é ácido, só que pH 5, por exemplo, também é ácido. Então, essa troca de cor desse indicador aconteceu dentro da região ácida. É por isso, pessoal, porque cada molécula indicador ácido-base ele vai ter uma diferente necessidade, ou seja, esse cara aqui, para ele, a molécula ficar nessa fórmula estrutural, tem que ter muito íons H+, na solução para ficar desse jeito. Se não tiver muitos íons H+, lá, o pH não for bem baixo, ela já fica desse jeito aqui, que é o jeito mais confortável dela ficar na solução, certo? Esses indicadores ácido-base, existem vários indicadores ácido-base. Até se vocês forem acho que eu posso fazer isso depois, mais para o final. Eu fecho a minha explicação aqui, vou para a internet ali e mostro para vocês. Colocar indicador ácido-base no Wikipedia, ali é bem legal. Eu vou mostrar uma coisa no Wikipedia ali que é bem legalzinho, bem organizado ficou. Vou me lembrar disso. Mas esses indicadores ácido-base, não existem tantas moléculas de indicador ácido-base, porque elas têm que ter essa característica de que elas, quando estão numa fórmula estrutural, elas têm uma coloração. E quando muda a fórmula estrutural delas, elas têm outra coloração. E muitas moléculas não são assim. Elas estando numa fórmula estrutural ou na outra, a cor é a mesma. Então não adianta pra gente. Porque ela só é um indicador porque ela troca de cor, né? A molécula está de um jeito de uma cor, está de outro jeito em outra cor. Aí ela é útil para nós. A gente pode dizer que ela é um indicador. Senão, não. Certo? E por último, no livro de vocês tem esse indicador aqui, que é o indicador azul de bromotimol. Aqui tem uma novidadezinha para vocês, né?
O azul de bromotimol, se for colocado num ambiente com pH menos que 6, ele vai ficar com essa fórmula estrutural aqui, ó. Ou seja, é um ambiente mais ácido, né? Então, se ele é mais ácido, ele vai ter essa fórmula estrutural aqui, ó, certo? E a coloração disso é amarelinha. Só que se ele for colocado num ambiente onde o pH for um pouquinho mais alto, aumentar para 7,6, ele já não vai ficar com essa fórmula estrutural aqui, ó. Ele vai mudar para essa fórmula estrutural aqui, debaixo. E essa formulazinha aqui, ele assume essa coloração esverdeada aqui, ó. Só que essa mesma molécula aqui, se tu colocar no pH um pouco mais do que 7,6, ela já fica noutra fórmula estrutural, uma terceira fórmula estrutural, que é essa daqui, certo? E essa molécula aqui tem cor azul. Então isso aqui ele é um ácido fraco diprótico, ele assume duas posições, ele pode, aqui foi quando ele perdeu seu primeiro íon H+, e aqui foi quando ele perdeu seu segundo íon H+. A real é isso, ó. Aqui tem um H+, aqui, ele vai perder, que era esse daqui. O segundo H+ que ele perdeu foi esse daqui, estão vendo aqui, ó? Então aqui está o primeiro H+ que ele perdeu, que eu estou botando o mousezinho em cima. Quando ele perdeu, ó, quando ele estava com esse carinha aqui, ele também estava com esse, ó, ele estava com os dois, ó. Ele era amarelinho. Quando ele perdeu esse carinha aqui, ele ficou verdinho. Perdeu esse hidrogêniozinho aqui, ó. E quando ele perdeu esse hidrogêniozinho aqui, ele ficou desse jeito aqui, que é o azul. Estão vendo? Então essa molécula aqui ela é um ácido fraco diprótico. Ele tem dois íons H+ para perder. Quando ele está com os dois, e essa lógica aqui aprendam, pessoal, sempre que o ácido fraco está num ambiente bastante rico em H+, ele vai ter a tendência a ficar com seus íons H+. Só que aí quando o ambiente começar a ficar com pouco íons H+, aí ele começa a perder o H+ dele. E é isso que vai acontecendo, ó. A gente vai aumentando o pH, ou seja, vai ficando mais alcalino, e o ácido fraco vai perdendo os hidrogênios. Esse é o curso das coisas, certo? Nunca, não tem exceção com relação a isso. A única diferença é os valores numéricos de pH, que muda de indicador para outro. Mas a lógica dos indicadores é esse. Serem ácidos orgânicos, essa é a lógica. Explicar para você de modo bem genérico. São ácidos fracos, ácidos orgânicos, podem ser monoprótico, diprótico e mais até. E a lógica é essa. À medida em que a gente vai aumentando valores de pH, eles vão perdendo seus íons H+, e as moléculas assumem colorações distintas. E é por isso que elas são usadas como indicadoras do base. Certo? Então, acho que eu acabei minha explicação sobre os indicadores, mas acabei minha explicação, não, entre aspas, né? Eu prometi que eu ia voltar lá na internet, né? Então, deixa eu fechar o vídeo aqui e vamos para o nosso próximo vídeo, então.